Fala minhas amigas, fala meus amigos, tudo jóia? Eu sou Saulo Novaes, um curioso, e sejam todas bem-vindas, sejam todos bem-vindos ao meu, ao seu, ao nosso Papo no Auge, um programa voltado a ideias, sem censuras, sem preconceitos, gerando para você conteúdo muito inteligente, por essas ondas sonoras, sempre um especialista por episódio, muita informação, muito conhecimento sendo gerado de modo a amplificar a voz da ciência, a voz docente, a voz da educação. Eis o nosso propósito, vamos pro auge. Dar vida a palavras, tecer narrativas que transcendem o comum e exploram os recantos da imaginação, arquitetar mundos alternativos, moldar personagens, cenários e tramas que cativam e inspiram os leitores, libertar a mente para um sinuoso baile sobre páginas em branco, criar uma sinfonia de emoções e ideias. Esses são alguns dos atributos da escrita criativa, da criação literária e que certamente estão contidos em Emílio, a mais nova obra do escritor, professor, editor e tradutor pernambucano Wellington de Mello, doutor em Teoria da Literatura pela Universidade Federal de Pernambuco. O professor Wellington é considerado pelo grande Raimundo Carreiro, outro grande escritor pernambucano, como um dos reformuladores do romance brasileiro. E o Papo no Auge de hoje, em seu episódio 173, versa sobre a criação literária, sobre a escrita criativa, sobre Emílio, e tem a honra de conversar com o professor Wellington de Mello. Que prazer tê-lo aqui no Papo no Auge, professor. Lhe agradeço muito por ter aceito o nosso convite, muito bem-vindo, né? Como primeiras perguntas, já faço a seguinte indagação: como e quando começa a sua jornada pelas letras, pela literatura e pela docência? Seja bem-vindo aqui ao Papo no Auge, professor. Olá, Saulo. Muito obrigado pelo convite do Papo no Auge. Eu acompanho o trabalho de vocês, um trabalho muito sério, né? De fazer circular as ideias. Acho que isso é muito importante nos diferentes aspectos da sociedade, né? Tua pergunta são três questões bem diferentes, né? O começo com a literatura, eu acho que vem na adolescência, mas ainda assim, acho que talvez como muitos escritores, começa escrevendo aqueles textinhos, né, adolescentes, mas eu acho que a decisão de ser escritor foi em 2007, quando eu, em vez de pensar em me formar, né, fazer a formatura convencional da graduação, eu decidi. Eu só me graduaria depois, veja que curioso, mas assim, eu já pensei, não quero fazer festa de formatura, eu quero lançar um livro, tal, e publiquei meu primeiro livro, Diálogo das Coisas, um livro de poemas, investi o dinheiro que eu gastaria numa formatura, na publicação desse livro, que é um livro que, assim, ainda assino esse livro, tem aquela coisa do escritor, às vezes assim, eu não assino mais esse livro, ou seja, um livro que já não faz mais sentido para mim, tal. Alguns escritores relegam o seu primeiro livro. Normalmente se diz que você deve começar a publicar pelo segundo livro. O primeiro livro você não publica o segundo. E eu trabalho com docência, na verdade, já desde os anos 90 eu comecei a trabalhar com a docência, e no meio do caminho me encontrei com a literatura, com a tradução também, ainda na graduação, fiz um trabalho de tradução. Uma professora que me apresentou esse universo da tradução, que foi a Lucila Nogueira, e eu traduzi com ela, conhece, né, professora Lucila, da Universidade Federal de Pernambuco, falecida, saudosa, e Lucila me apresentou a tradução. Fiz o trabalho de tradução de um livro chamado A Musa Roubada, a partir dos manuscritos de uma poeta contemporânea de Lucila, a Teresa Tenório, e eu fiz a tradução para o espanhol. Depois Lucila me chamou adiante para fazer a tradução, que eu me orgulho bastante, um projeto de tradução junto com o professor Juan Pablo Martín, de Miguel Hernández, né, uma edição que saiu em 2010. Então, um trabalho que eu gosto bastante, né, e eu ofereço cursos também, ministro palestras sobre tradução. E na ficção eu comecei em 2013 com o meu primeiro romance, O Estrangeiro Labirinto, que foi semifinalista do Prêmio Portugal Telecom. Então fiquei bastante surpreso também, porque assim, foi um romance de estreia, e na época eu acho que foram 700 concorrentes de todos os países de língua portuguesa. O livro ficou entre os
finalistas, ou seja, ele ficou entre os 20 melhores romances naquele ano. Então, fiquei bastante feliz. Publiquei O Caçador de Mariposas, junto com minha editora, a Mariposa Cartoneira, que faz livros artesanais com capa de papelão reutilizado. Nesse mesmo ano, 2013, eu publiquei. O Caçador de Mariposas é um livro também, é um poema longo, e compõe, junto com Felicidade, que é meu segundo romance, o que eu chamo de minha trilogia do pai, né, que trabalha questões do patriarcado, da paternidade. E O Caçador de Mariposas, ele foi traduzido para o francês, já foi publicado na França, e esse ano está ganhando uma tradução para o espanhol. E meu livro de trabalho agora é o Emílio, meu terceiro romance, que saiu pela CEP, editora, e que teve o incentivo do Funcultura, né, o Fundo de Cultura do Estado de Pernambuco. É um livro que está tendo uma recepção bem bacana. Muito massa. Eu queria dar um salve aqui, primeiro a professora Lucila Nogueira, que também foi minha professora lá no curso de letras da UFPE. Um salve para o meu amigo Juan Pablo, né, que esteve aqui no Papo no Auge falando sobre o legado do Dom Quixote, um dos nossos episódios mais ouvidos. Né? E um salve ao senhor por estar aqui fazendo parte desse casting de maravilhosos professores. Obrigado de verdade, professor. Uma trajetória bacana. Um legado literário interessante. E a minha próxima pergunta, ela tem a ver com isso, tá? O senhor é doutor em teoria literária pela Universidade Federal de Pernambuco. E a minha indagação é, para o escritor e professor Wellington de Mello, o que é literatura e qual é a sua função no mundo? Eita, que perguntazinha, viu? Essa pergunta normalmente daria toda ela um programa, eu acho talvez um seminário de 6 meses. Mas eu tenho uma resposta pronta. Eu acho que as melhores respostas para esse tipo de programa que o público precisa ouvir algo rápido e a gente tem que avançar logo na resposta. Eu acho que a literatura, como uma grande arte, na verdade, é aquilo que aprofunda a tua existência sobre a Terra, né? A gente tem uma vida para viver, o tempo da gente sobre a Terra é limitado, e a literatura e a arte permite que a gente tenha experiências que a gente talvez nunca tivesse, consiga penetrar em mundos diferentes, criar e recriar junto com os autores outros universos, né? Perceber a realidade de uma forma diferente. Não acredito que a arte é uma redenção, nem a literatura é uma redenção, ou seja, não tem a explicação, nem as respostas. Eu acho que a grande literatura é aquela que propõe perguntas. Então, quanto mais perguntas a literatura propõe, ou seja, um livro, quando você sai de um livro e ele te deixa com vazios, com perguntas, para mim é o melhor livro. Os livros que respondem demais tendem a não ser, para mim, pelo menos, de muita qualidade. E aí, claro, eu estou entrando num universo pantanoso, porque muita gente vai agora me cancelar, dizer que não é assim, mas, bom, é uma poética, é a maneira como eu percebo. Eu acho que a literatura é uma forma de criar perguntas que ainda não foram feitas. É sempre descobrir perguntas que ainda não foram feitas, mas não responder nada. Muito legal. Eu vou aprofundar nesse assunto, misturando literatura e tecnologia, mais para frente. Por hora, professor, eu queria saber dos seus rituais, tá? Além de Emílio, o senhor, como já apontou aí, é autor dos romances Felicidade e Estrangeiro no Labirinto, e de livros de poesia, dentre estes O Caçador de Mariposas, né, o senhor já fez referência a eles. Como é o seu processo criativo na elaboração de suas obras? Existe algum padrão de trabalho, algum ritual? De onde é que vêm as ideias para a composição de suas linhas narrativas e poéticas? E aí, qual é o papel dessa máquina de escrever que está atrás do senhor aí, professor? Pois não é à toa que o cenário foi totalmente pensado, né, para aparecer essa maquininha aqui. Ela está do lado de cá, lado oposto, né? Ela é uma Lettera 22, uma máquina final dos anos 50, começo dos anos 60. Eu coleciono máquinas de escrever, eu gosto muito. Tem outra aqui, eu acho que deixa eu ver se dá para aparecer essa máquina aqui. Dá para ver aqui, ó, do lado aqui, tá atrás de mim. Eu acho que eu vou ter que fazer alguma coisa assim ao contrário, mas não dá para ver não. Que é uma Olivetti Studio 44, né? Para os aficionados de máquinas de escrever, são máquinas bem diferentes, uma máquina de estúdio e outra máquina para levar. Eu gosto muito de máquina de escrever, mas o hábito de trabalhar com a escrita, com máquina de escrever é bastante recente, embora eu seja um aficionado de máquina há muito tempo. Para o romance Emílio aconteceu uma coisa curiosa. Eu estava trabalhando com romance já 7 anos trabalhando com romance, o romance teve várias versões, mas eu estava travado, eu não conseguia avançar na escrita. Eu tinha várias
vários caminhos, mas sempre ficava voltando e editando. Como eu sou editor também, isso é um pecado para o escritor, ficar escrevendo e editando, tentando encontrar a página perfeita, porque você nunca consegue a página perfeita. E aí eu descobri que é preciso finalizar o livro todo e depois você voltar para poder editar. E aí eu disse assim, eu vou tentar escrever todo à máquina. E aí, a primeira versão de Emílio foi escrita toda à máquina. E por quê? Já que a gente está falando de tecnologia, né? A máquina de escrever é uma tecnologia também. Às vezes a gente pensa que a gente está avançando com a tecnologia, mas nem sempre um avanço tecnológico ele é um avanço de verdade. É só a gente pensar, por exemplo, no CD com relação ao vinil, né? O vinil conseguiu coisas que as melhorias digamos, da fineza, né? Digamos, da limpeza do som do CD, do MP3, não substituíram, né? A experiência de ouvir ouvir um disco de vinil é totalmente diferente da experiência de consumo, inclusive, de um CD. Tanto é que o CD desapareceu, ninguém mais tem CD, mas o vinil está voltando. Com a máquina de escrever acontece uma coisa parecida. O computador ele tem suas vantagens específicas e não tem como você pensar que não vai usar o computador. Tanto é que, depois de escrever o livro à máquina, eu fui para edição no computador. Mas, por exemplo, eu só não tenho diagnóstico, mas eu tenho quase certeza que eu tenho TDAH. Ou sou TDAH, não sei qual seria a terminologia, mas eu me disperso muito. Então, o que aconteceu com a máquina, eu tenho o papel, a máquina, o som, que de alguma forma dá um transe, o contato com o teclado, a força que você imprime no teclado, ela também é diferente, então te dá uma conexão com o que você está escrevendo e um senso de responsabilidade também, porque uma coisa é você deletar um parágrafo inteiro que você não gostou, outra coisa é você reescrever uma página inteira. Não tem muito como ficar deletando uma página datilografada, então o próprio processo de escrita acaba lapidando mais cada frase, porque você tem que parar, eu paro, olho, penso que eu vou escrever, datilografo. Então, isso de alguma forma influi também no processo de criação, né? E eu já estou escrevendo outros 2 romances, e todos os 2 já adotei esse mesmo método. Mas eu gosto também de ter cadernos de conceito. São caderninhos que eu ando para escrever ideias sobre o livro, relações entre personagens, cenários, uma outra curiosidade, algo que eu preciso lembrar, né, sobre a trama. Então eu gosto de ter esses cadernos. Eu não escrevo a história à mão, é muito difícil escrever uma cena, é só quando realmente vem uma cena na minha cabeça e eu vou escrever diretamente nesse caderninho, mas esse caderninho serve muito mais para reelaborar as ideias, né? Eu dei recentemente um curso, quando essa entrevista for ao ar, esse curso já deve ter acontecido, que se chamou Emílio, Como Nasce um Romance. Aconteceu entre os dias 22 e 25 de abril, e a ideia era justamente fazer com que os leitores e escritores iniciantes soubessem mais ou menos quais foram as estratégias. Eu falei um pouco sobre esse caderno conceito nesse curso, então é algo que eu normalmente faço. De onde surgem as narrativas, que seria outra parte da pergunta que você fez, elas surgem de coisas muito diferentes. Às vezes é uma cena, alguma coisa que eu presenciei, às vezes é uma ideia, uma notícia que eu vi que me chamou a atenção. Então, no caso específico de Emílio, aconteceu um episódio há muitos anos, numa escola em que eu dava aula, aí na escola da rede privada do Recife, uma escola conceituada, uma escola antiga, em que uma menina que era bolsista engravidou, e ela foi no final do ano convidada, depois de dar à luz à criança. Era uma menina excelente, segundo os relatos que eu vi, não conheci, mas eu vi os relatos de pessoas que tinham conhecido, uma aluna excelente, que foi expulsa da escola, foi convidada a sair, delicadamente, né, mas foi convidada a sair. E aquilo me machucou muito, foi uma coisa que eu fiquei pensando, poxa, uma oportunidade que ela tinha, querendo ou não, né, ajudar uma escola conceituada, e o que é que poderia ter acontecido com essa menina, né, com essa adolescente, que hoje, né, deve ser já uma adulta. E essa história ficou, acho que uns 10 anos martelando na minha cabeça, e é o centro de uma das ações do livro, porque a personagem Marcela, que é uma das personagens centrais do livro, ela é essa menina que estuda numa escola, né, conceituada, só que no livro eu chamo de Centro de Formação Humana Lúcia Siracusa.
É uma santa que eu inventei, mas que, claro, é uma referência clara a Santa Luzia, que é a padroeira dos cegos. E aí entende quem quiser é a referência que eu faço no livro. E aí, de alguma forma, eu escrevi esse livro com um certo tipo de vingança para essa personagem, assim, sabe? O que é que ela poderia ter feito? Ao mesmo tempo, quando eu comecei a escrever, eu vi que o fato dela estar ou não na escola não significaria necessariamente que ela seria bem ou mal sucedida, né, na vida. Então, eu não gosto de escrever histórias também muito maniqueístas, assim, que você tem o bem e o mal muito estabelecidos, as coisas são mais cinzas, né, na nossa vida. Então, essa história surgiu desse evento, mas não é o que a gente chama de roman à clé, né, ou seja, em que você tem personagens da vida real e você vai... Uma das diversões do leitor é descobrir quem são as pessoas na vida real. Existem referências à nossa realidade, à história recente do país, mas é um romance especulativo, ele se passa num futuro próximo. Eu não digo que acontece no Brasil, não há referência a que cidade é, então tem elementos que alguém poderia associar ao Recife, mas poderia, por exemplo, você que está aí na Terra, poderia pensar que a Praia Azul a que eu me refiro podia ser o Balneário Camboriú, sem problema nenhum. Poderia ser Copacabana, poderia ser Boa Viagem. Então tem alguns elementos ali do livro que são essas referências do que a gente vai vivendo. Então acho que a inspiração veio um pouco daí também. Muito legal, professor. Obrigado por suas respostas. O senhor já emendou a minha próxima pergunta, né? Que eu ia perguntar justamente de onde é que vem a ideia para compor a obra, o Emílio, né? Qual é a centralidade narrativa dessa história? Uhum. Mas eu vou além, né? Qual é a relação do seu Emílio para a obra Emílio ou da Educação, do filósofo Jean-Jacques Rousseau? Olha aí, você matando uma das chaves do livro, né? O livro, bom, o livro narra a história de Cláudia. Ele é narrado por Cláudia, que é uma professora autoexilada que, num futuro próximo, precisa voltar a um país que, de alguma forma, a odeia, né? Ela se autoexilou depois de sofrer ataques de ódio e tal. Então esse lugar em algum trecho do livro eu digo que é uma faixa de rancor, uma faixa litorânea de rancor e ressentimento do que um dia foi um grande país. Então é como se esse grande país tivesse sido dividido em 7 nações e esse pequeno enclavezinho conservador e extremista, essa praia chamada Praia Azul, é o que foi esse país, né? O que restou desse país, digamos assim. E essa personagem volta para atender o pedido de uma amiga. Uma amiga liga para ela, a Cláudia mora num país distante, é professora, e essa amiga liga para fazer um pedido, que é cuidar do filho dela, porque ela diz que está morrendo. Ela descobre uma doença, é incurável, e ela diz, olha, eu vou morrer, e eu queria que você cuidasse desse meu filho. E aí a Cláudia, claro, se coloca num conflito, porque, enfim, ela construiu uma vida do lado, né, nesse outro país, ela já mora lá há uns 10 anos, e ela não sabe se consegue atender a esse pedido dessa amiga, né? Em paralelo não, um pouco depois dessa ligação, ela recebe uma outra chamada de uma pessoa com quem ela teve um relacionamento, Alexandre, que é um cineasta, e que vinha tentando fazer um documentário sobre um massacre que aconteceu 25 anos antes, justamente nessa escola que eu falei, que é o Centro de Formação Humana Lúcia Siracusa. Curiosamente, esse massacre que acontece, só meninas e mulheres são mortas pelo atirador, né, que se chama Estevão, que era um aluno, que era da sala da personagem Marcela. Só que ele acontece um ano, mais ou menos, depois de Marcela sair da escola. Então, de alguma forma, é como se ela tivesse se livrado desse massacre, porque já não estava lá na escola, porque ela tinha sido expulsa. Então, esse personagem, o Alexandre, ele entra em contato com a Cláudia dizendo que um professor chamado Emílio Garza, daí o nome do livro, que era considerado como um ideólogo desse lugar, né, extremista, de extrema-direita, ele queria se encontrar com ela para acertar as contas. Por quê? Porque quando Cláudia vai embora, é porque ela faz um comentário num programa de TV, que vai para a internet, ela faz um comentário sobre esse ideólogo e diz que ele é uma farsa, que tudo que ele fala é uma bobagem, porque ele escreve, na verdade, um livro sobre o massacre,
E esse livro sobre o massacre, um livro sobre o luto, ele acaba se tornando um ideário fascista, porque ele começa a interpretar que esse jovem que matou as mulheres, ele tem uma relação com um duplo bíblico, Estevão, que é o primeiro mártir cristão. Então ele começa a colocar esse Estevão, o atirador, como um mártir, e esse dia em que acontece o massacre, que por coincidência é o dia 13 de dezembro, que é supostamente não, é o dia da revelação de Santa Lúcia de Siracusa. Claro que o bom leitor vai ver algumas referências, porque o dia 13 também é o dia do AI-5, né? Então, claro, você tem as múltiplas interpretações. Então, se passa numa escola, naturalmente. Então, quando a gente pensa em Emílio da educação, e o Emílio Garza, que é o personagem, que é um extremista e que, de alguma forma, a obra dele passa a ser o guia, né, intelectual, o mentor, ele se torna um mentor desse extremismo. A gente está num caminho diferente, porque Rousseau vai falar sobre como as pessoas nascem boas e a sociedade a corrompe, né? E nesse Emílio é um anti-Emílio, na verdade, porque até que ponto as pessoas nascem boas ou as pessoas nascem más mesmo, né? Então, claro, tem toda essa questão da formação, até que ponto estudar numa escola da melhor qualidade, né? Ter acesso à informação faz você uma pessoa melhor. Aquela falácia do iluminismo, né? Dizer que você, não, se você tem acesso à educação, se você tem acesso à informação, você se torna uma pessoa melhor. E a gente sabe que, principalmente pensando nas elites brasileiras, ou na burguesia brasileira, isso não é bem verdade. Então, claro que tem uma referência, você já matou aí uma charada importante, uma referência importante de Emílio. Muitas pessoas perguntam, por que Emílio, né? Porque o personagem, o livro tem quase 400 páginas, e ao longo do livro, uma das grandes perguntas que os leitores vão me fazendo, porque as pessoas entram em contato, né, pelas redes sociais, enquanto estão lendo o livro. Poxa, mas até agora não apareceu o Emílio, já estou na página 100, cadê o Emílio, né? Então, por que o livro se chama Emílio? Porque, né? Então, é curioso isso. Mas, enfim, tem sim uma relação, embora seja uma relação que se vê a posteriori, né? Com o Emílio da educação. Boas perguntas o senhor traz aqui e já temos duas deixas. A primeira delas é ler o seu Emílio e a segunda deixa é ler o Emílio do Rousseau para entender, né, todo o contexto que o senhor traz, a narrativa do seu livro. Professor, essa pergunta não está no nosso roteiro, mas bateu a curiosidade. O senhor nunca já pensou em roteirizar para o cinema, adaptar para o cinema o seu livro já? Porque eu estava folheando ele ali no PDF. Cara, dá um filme. Olha, fale pela boca de um anjo que algum produtor se interesse em de repente pegar Emílio para vender para o cinema. Eu acho, assim, claro, é muito difícil você fazer um autoelogio, né, ou fazer uma autopromoção, não gosto disso, mas algumas pessoas já me comentaram isso, que quando leem um livro percebem já uma adaptação, assim. Claro que toda adaptação ela tem perdas e ganhos, né? Você tem certas coisas que há no livro de linguagem literária que se perderiam numa adaptação, mas eu acho que, claro, a trama, principalmente porque ela tem essa coisa da revelação, à medida em que o livro vai avançando, ele trabalha muito com essa alternância de tempos, né, narrativos. Então tem o tempo inicial da ação é o tempo presente, mesmo que sendo um futuro próximo, em que Cláudia está voltando, e aos poucos o leitor vai entendendo quais são as relações disso com o passado, porque vão ser narrados os eventos de 25 anos. Então a trama toda tem 25 anos, e aos poucos o leitor vai entendendo, nesse ir e vir da trama, como funciona. Então acho que realmente, do ponto de vista de um roteiro, talvez funcionasse. Claro que isso aí é um trabalho posterior, né? No Brasil, existe uma coisa que às vezes eu acho até meio chato, mas eu entendo que faz parte um pouco do mercado literário, que às vezes as pessoas só percebem um livro quando ele vence algum prêmio, quando ele é finalista de algum prêmio, coisa do tipo, ou quando ele sai por alguma grande editora. E normalmente as grandes editoras só publicam livros quando o autor é premiado. Então é meio que um ciclo vicioso, né? Mas eu não tenho muita preocupação com isso. Eu acho que, principalmente, cabe ao escritor escrever o livro, e a recepção dele você não domina.
Naturalmente, eu acho que o livro pode sim, ele tem uma boa pegada assim, para adaptação, mas, claro, é uma coisa que não vou dizer a você que, mesmo porque eu não tenho expertise para isso, tomara que algum produtor, que isso chegue aos ouvidos de algum produtor, o programa que tem a sua audiência, né, que de repente eles se interessem, e seria massa, seria bem interessante, né? É claro que é outra vida, né? Quando um livro é adaptado, ele se transforma em outra coisa, né? Mas é interessante. Bom, se o senhor quer uma boa notícia, eu estou trabalhando com audiovisual aqui em Santa Catarina, em Joinville, estou do lado de uma cineasta, né? A gente até vai rodar um curta agora aqui, numa comunidade próxima. Vou presenteá-la com o seu livro, tá certo? Olha aí, muito bem. Veja aí o marketing rolando. Vou presenteá-la, né? Ela gosta de histórias, e como o senhor disse que a história pode se passar em qualquer lugar, por que não? Em Joinville, Santa Catarina, qualquer cidade aqui do norte catarinense, com essa pegada que o senhor citou aí, do ponto de vista do extremismo, tá? E por falar em extremismo, a nossa próxima pergunta é sobre ódio. Sobre o ódio. Porque o senhor começa, o Emílio, localizando esse sentimento, né? Que é o ódio. Sim. E assim o senhor diz: o ódio será sempre a nossa pátria. É o lugar quente para onde voltamos cada vez que tudo dá errado. Quando estamos sós e queremos guarida. Quando nada faz sentido e a única coisa que nos une é essa fúria, esse estrondo, essa alegria brutal da destruição. É preciso esquecer o amor. O amor é uma lenta, maçante e pegajosa procissão que nos move melancolicamente para dentro. O ódio, não. O ódio é expansivo, gregário, toma a rua, as mentes das multidões. Só o ódio nos salvará da solidão. Apenas ele nos move, sem retorno e sem remorso, para fora. Por que essa ode ao ódio, em Emílio, professor, em tempos de violências conduzidas pelo extremismo no Brasil, em tempos de fake news e deepfakes, o ódio está no hype, inclusive na literatura, Olha, é importante sempre, quando a gente lê um livro qualquer, né, entender o contexto de cada frase. Às vezes as pessoas confundem, principalmente eu acho que na ficção acontece muito isso. A poesia também. Talvez a poesia seja até mais difícil haver essa confusão, porque o poeta, quando ele recita, há normalmente uma identificação que é errada, porque pessoa já falou isso há muito tempo, que o poeta é um fingidor, mas as pessoas normalmente associam, quando um poeta está declamando, que ali é ele falando, né? Já uma obra de ficção, não é o autor quem fala, são os personagens, né? Então, o Emílio, ele tem dois começos, né? Ele tem esse primeiro começo, tá? Logo que você abre o livro, Emílio, você começa lá, o ódio será sempre nossa pátria, o lugar quente para onde voltamos cada vez que tudo dá errado. E logo quando você abre, isso é uma página, quando você abre, tem um novo começo, né? Um dos relógios quânticos do aeroporto está quebrado. E aí você percebe que ali é Cláudia que está narrando, né? Então, uma das primeiras perguntas que as pessoas se fazem quando estão lendo o livro, isso vai ser respondido, não vou responder aqui, porque é um spoiler, mas uma das primeiras perguntas que as pessoas se fazem é: peraí, quem é que está falando aqui nessa primeira frase? É Cláudia, é a narradora que está falando? É o quê? Um epígrafe? Não é epígrafe porque você percebe que está com a mesma formatação do livro. É um capítulo do livro? Tem uma coisa estranha, porque o livro começa, são 24 capítulos, né? Mas só que tem a primeira parte não tem número. E eu não vou dizer exatamente, mas no final também tem uma surpresinha que não tem número, né? Então, assim, é quase como se fosse sabe aquelas cenas antes dos créditos e as cenas pós-créditos? Já quem estava falando sobre adaptação para o cinema. Então essa primeira frase é como se fosse aquela cena antes dos créditos, né? E a frase que começa, a primeira cena mesmo, que ela é Cláudia observando um relógio do aeroporto, um relógio que está quebrado, né? E aí, claro, tem um simbolismo por trás disso também, né? Do tempo paralisado e tal. Ela é dita por um personagem. Então, não diria que é uma ode, mesmo porque, se a gente vai ler, há um exagero tão grande nessa primeira frase, que o leitor mais atento ele vai observar que tem uma certa ironia ali, né? Nessa fala do personagem, que eu não vou dizer qual é o personagem que diz isso, no final das contas. No livro, em algum momento, se descobre se o leitor chega a essa conclusão de que a primeira frase é dita por alguém. Então, eu acho que é importante isso.
dentro de um livro, às vezes você extrai, né, uma frase, você pensa, não, essa frase aqui é uma apologia a tal ou qual coisa, mas na verdade são personagens, e às vezes os personagens se contradizem, né? Um personagem vai dizer uma coisa, outro personagem vai dizer outra. O que é que o autor quer dizer? Na verdade, quem tem que tirar essa conclusão é o leitor, né? Ou seja, no contexto dessas múltiplas vozes, né, dessa polifonia, você vai tirar alguma conclusão, né? O leitor sai do livro com uma conclusão. O Inácio Lola Brandão, que escreveu A Orelha do Livro, ele pegou uma coisa que eu até disse assim, pô, vou colocar isso logo na orelha, que era um spoiler miserável, porque ele diz assim, o livro eu gosto sempre de ler a primeira página e ler a última página. A primeira palavra do livro, as primeiras palavras do livro são o ódio, e as duas últimas palavras do livro são o amor, né? Então tem uma relação. Aí, pô, Inácio já deu assim, mas é claro que ele captou alguma coisa que tem relação, ou seja, o livro ele tem, eu gosto de aberturas e fechamentos de livros, eu acho que é muito importante, também num romance, a primeira coisa que você apresenta ao leitor, ela precisa fazer com que seja um convite para que ele continue, né? Então, nesse sentido, a primeira página de Emílio é uma página que as pessoas, quando leem, elas tomam uma porrada, né? Peraí, o que é que eu tô lendo aqui? Onde é que eu tô entrando? E aí você vai, não, peraí, deixa eu ir para a próxima página. E nesse ir para a próxima página, eu continuo fazendo as provocações, até quando ele olha para o lado, olha para o outro, ele cheguei na página 388, acabou o livro. Então, acho que o romance precisa ter sempre esse convite para a próxima página, sempre fazer com que você avance. Mas lembrando sempre que ali não é o Wellington que está escrevendo, ou que está dizendo aquelas coisas, são os personagens, né? E os personagens são criados com alguns objetivos, né? Então, por que um personagem diz aquela coisa, né? E com que objetivo ele diz aquela coisa? O livro ele trata muito sobre essa questão de fake news, não só fake news, mas a questão do deepfake mesmo, porque nesse futuro próximo, as inteligências artificiais chegaram a um grau de aperfeiçoamento tão grande que não dá para saber com quem você está falando, por exemplo, no telefone. Então, tem uma cena em que Alexandre entra em contato com Cláudia, o cineasta, né, que quer fazer um filme sobre o massacre e põe ela em contato com Emílio Gaza. O Alexandre, em algum momento, Cláudia não sabe se realmente é Alexandre quem está falando. Então ela faz um teste. Eu até brinquei em algum momento, porque é como aquele teste que acontece em... Quem assistiu Blade Runner, sabe que tem aquele Voidkampf, que é o teste para descobrir se você está falando com um androide, né? E aí tem um teste parecido que eu faço no livro, que é para descobrir se você está falando com inteligência artificial, né? Eu chamo de protocolo de Electra. E aí tem essa brincadeira que aparece no livro. Então, o deepfake, as fake news são um tema importante também do livro, mas eu não considero que seja no conjunto da obra, quando você lê o livro todo, que aquilo seja necessariamente uma apologia. Vai ser outra coisa, tem outra razão de ser dentro do livro. Bacana, e já bateu a curiosidade para a gente aprofundar no livro, né? Isso é importantíssimo. O senhor falou em inteligência artificial, e a minha próxima pergunta, ou a gente vai lançar aqui um conjunto de perguntas, professor. Recentemente, eu entrevistei a professora Dora Kaufmann, da PUC de São Paulo. Ela é uma estudiosa de inteligência artificial. E numa das falas dela, ela disse que o artista que se propõe a usar inteligência artificial não estaria sendo criativo, tá? Seja qual for a sua arte. Pintura, desenho, literatura, enfim. Recentemente, eu também entrevistei um escritor, né, recente, nosso amigo Vitor Barlow, que ele escreveu um livro chamado Sociedade de Narciso, O Mundo Desconectado. Boa parte do livro é criado com inteligência artificial, tá? Boa parte, inclusive a capa do livro. E as minhas perguntas são, né? O senhor, ao longo do processo de escrita do Emílio, criou uma playlist no Spotify. Uhum. Eu sei também que houve um engajamento interessante entre o senhor e os seus seguidores no Instagram, com o senhor abrindo algumas enquetes visando essa interação constante, inclusive para a escolha da cor da capa do livro, que é vermelha. E eu sei também que a obra Emílio flerta, como o senhor já falou, com tecnologias, flerta com inteligência artificial, né, como pano de fundo. Como é que o senhor enxerga essa interação entre a literatura e a tecnologia, entre a literatura e as mídias sociais, tanto no suporte ao processo criativo, como no mote para a narrativa? Qual deve ser o posicionamento do escritor hoje diante dessas novas mídias para a divulgação de suas obras?
E aí me permita essa pergunta, né? Criar um romance usando inteligência artificial é literatura? Eu vou começar pela última pergunta. Eu acho que não. E me perdoe o autor que publicou o seu livro e tal. Não sei se é um livro de ficção ou um livro técnico. Um livro de ficção. Eu acho que não. Mas não tem na minha fala nenhum tom reacionário, nem nada. Por quê? Porque, claro, quando a gente vai se deparando com novas tecnologias, é natural que a gente tenha, principalmente se a gente foi construído dentro de um paradigma de determinados usos de tecnologia, que a gente tenha certa reação, né, a essa tecnologia. Eu lembro de uma crônica bem divertida do Antônio Prata, chamada iPad. Quem procurar na internet vai achar. E é bem divertido porque na crônica o narrador reclama da criação de um objeto novo agora, todo inovador, é um retângulo, mais ou menos com as páginas seguidas, colado na lombada, que estão chamando de livro. E é um absurdo isso, porque sempre se leu no pergaminho e sempre vai se ler e tal. E a crônica se chama iPad, quer dizer, em nenhum momento. E aí a crônica, o narrador é como se fosse Gazeta de Jerusalém, anos cento e tanto depois de Cristo. Então eu fico me perguntando até que ponto, por exemplo, né, quando surgiram as primeiras máquinas de escrever, aqueles que estavam habituados a escrever o manuscrito disseram, não, isso vai interferir no processo de escrita, né, e tal. Ou quando surgiram os computadores, quem escrevia na máquina escrevia dizia, mas é um absurdo você escrever no computador, porque, né, tal. Mas veja, uma coisa é você, por exemplo, eu estou usando o computador e eu tenho recursos que alguém, por exemplo, que Jack Kerouac, que escreveu On the Road em 30 dias, né, não tinha. Que Cervantes, que escreveu o Quixote, não tinha disponível, né, na máquina de escrever também. Então, tinha que escrever tudo, tinha que colocar a tipografia, quer dizer, isso vai impactar, claro, no processo de escrita. Da mesma forma, eu escrevi Emílio numa máquina de escrever. Eu tenho certeza, Saulo, que isso impactou no ritmo. O ódio será sempre nossa pátria. É o lugar quente para onde voltamos cada vez que tudo dá errado. Veja que tem um ritmo, e que esse ritmo foi pensado enquanto eu estava escrevendo, quando eu pensava a frase antes de escrever. Então, em Emílio tinha muito isso, de eu pensar a frase muito bem antes de escrever, e não sair digitando qualquer coisa para revisar depois. Tal. Eu sei que isso tem impacto, mas isso não tem impacto, por exemplo, na criação da frase. A frase saiu da minha cabeça, eu usei aquela ferramenta. Se eu uso um computador e deleto várias vezes, isso também vai ter impacto. Mas eu não estou acessando a informação. Claro que, da mesma forma, hoje a gente tem acesso a muitas informações. Se eu tenho dúvida sobre uma determinada palavra, eu vou lá e procuro rapidamente. Enquanto que o autor do século XIX, final do século XIX, quando você já tinha máquinas de escrever, mas que não eram popularizadas, ele teria que consultar dicionários e tudo mais, né? Mesmo quando você tem um computador, né, na metade ali do século XX, você não era popularizado. O computador pessoal, ele era basicamente uma máquina de escrever que podia ser deletar rapidamente. Só com a acessão da internet é que a gente vai ter, por exemplo, acesso à informação e, ao mesmo tempo, a gente vai procurar uma informação, ou seja, a parte de pesquisa é muito mais rápida. Ao mesmo tempo, isso não significa que eu vou utilizar essa ferramenta para criar frases para mim, né? Porque o que a inteligência artificial faz e aí eu posso dizer com alguém que já fez alguns testes, eu fiz alguns testes para ver, e normalmente o resultado é um resultado muito pasteurizado, e quando não é pasteurizado, é porque ele, na verdade, copia referências de outros autores. Eu posso dar um prompt e dizer, baseado na obra de tal autor, né, construa um parágrafo assim, que tem uma cena assim, assim, assado. Eu fiz um teste para que ele escrevesse a primeira cena de Emílio. Eu dei exatamente o prompt como seria. E era horrível, assim, parecia aquela literatura bem comercial, quer dizer, por quê? Porque ele vai se basear na amostra que ele tem online, né? E qual é a grande quantidade de livros que a gente tem? A maioria dos livros que a gente tem, né, que são publicados no tempo, não é literatura de grande qualidade. Então a gente não pode culpar também a inteligência artificial por fazer um pastiche mal feito. Se isso é feito de uma forma
criativa. Por exemplo, eu me lembro nos anos 90 que começou um grande movimento de poesia visual e poesia digital, e era utilizar essas ferramentas para criar poemas digitais e tal. Então eu deliberadamente digo que eu quero criar um prompt tal, com tal objetivo e explorar tal. Ok, eu não vou dizer que você não deve usar. Mas acho que em algum momento, e já começaram alguns momentos desse sentido, vai ter um momento que vai dizer assim como a gente tem livre de glúten em alguns alimentos, né, sem lactose, vai ter que ter assim um selinho, sem inteligência artificial. Agora, a inteligência artificial não pode ser usada para literatura, porque você perguntou. Não necessariamente. Porque a inteligência artificial ela é muito útil, por exemplo, na parte de pesquisa. Na parte de pesquisa. Porque eu digo, olha, eu queria que você estabelecesse uma relação entre tal autor e tal autor a partir disso, tal. Mas para isso você tem que ter algum repertório, né? Eu tenho que fazer esse repertório para que ele chegue a uma resposta. Até para saber que aquela resposta que ele deu está errada. Não é isso aí não que você está dizendo, não. Eu sei o que é que eu quero, mas eu quero só estabelecer outras relações. Então, a inteligência ela pode ser usada. Existem alguns prompts, alguns robôs que você pode usar, por exemplo, na parte da revisão do livro. E que são bem interessantes quando você quer trabalhar a questão de estilo. Então, por exemplo, eu sou um autor que, por exemplo, tendo a escrever períodos muito longos, né? Então, eu posso pedir para um robô, observe períodos que estão com mais de tantas linhas, tal, e proponha pontuações. Veja, aqui eu estou fazendo um trabalho de revisão. Aí ele só vai me marcar. Quando ele me marcar aquilo, eu digo, tá longo. Aí eu posso reescrever. O robô encontrou para mim. Então o robô acaba sendo um assistente. Como você vai ter um assistente que vai trabalhar para você numa editora, normal. Um editor assistente que faça isso para você. Daí a criação, eu acho que tende a ser, primeiro, de qualidade inferior. E mesmo que a inteligência artificial chegue a um patamar que consiga criar algo realmente original, eu acho que, na verdade, a gente está tirando aquilo que é o que justifica a arte, que é a presença do humano. Eu falei no começo da nossa conversa que, para mim, a grande literatura é aquilo que aprofunda a existência sobre a Terra. Eu não posso imaginar que a máquina vai conseguir fazer isso. Ela pode até forjar criações, mas sempre vai ser a partir de uma outra criação. E aí eu entro num grande problema, um grande dilema ético, que é o plágio. Claro, todo autor, a literatura, a arte não surge do nada, eu sempre vou ter referências, né? Então se você me perguntar quais são os autores que me influenciaram, eu sei quais são os autores que me influenciaram, mas a mente humana faz com que, ou do artista, faz com que você, a partir dessas referências, chegue a outro caminho, né? Então esse é um exercício que é necessário ao artista. Se o artista abdica disso e transfere essa responsabilidade para uma máquina, dizendo, olha, eu quero que você pegue Faulkner, eu quero que você pegue Guimarães Rosa, eu quero que você pegue Borges, eu quero que você pegue Hermílio Borba Filho e construa um parágrafo, não sei o que tal. Você está abdicando do seu processo criativo. Você só está sendo um engenheiro de prompt. E aí, para ser engenheiro de prompt, é outra profissão, não se chama escritor, se chama engenheiro de prompt. Muito massa. Explicação mais abalizada do que essa é impossível. E como é que é vender o livro, professor, por meio de mídia social? Como é que o senhor enxerga hoje essa possibilidade, né? O senhor que faz isso tão bem lá no seu Instagram, inclusive. Olha, eu acho que são dois momentos diferentes. Eu acho que existe uma ideia até romântica de que o autor só precisa escrever e acabou, seu trabalho acaba. Muita gente diz isso das entrevistas, mas na prática não faz. Por quê? E quando faz, normalmente ninguém ouve falar. Porque no final das contas você precisa sim fazer esse trabalho. Eu gosto sempre de citar um exemplo que é da Aline Bay, que venceu o Prêmio São Paulo com O Peso do Pássaro Morto. Eu li o livro, gostei do livro. Mas antes de o livro fazer sucesso, ela entrou em contato comigo pelo Instagram, dizendo, olá, tudo bem? Eu sou a Aline Bay, eu estou lançando um livro novo, queria vender o livro, tal. Na época eu nem comprei. Mas veja, eu poderia até mentir aqui, dizer, não, eu comprei o livro, comprei antes de o livro fazer sucesso. Não comprei. Mas veja o trabalho que ela fez. Ela estava lá sem nenhuma reserva, ou seja, sem ter vergonha de fazer isso, entrando em contato com um desconhecido, porque ela não me conhecia, e oferecendo o seu trabalho. Qual o problema disso? Quer dizer, existe um pensamento também elitista, eu acho, talvez, classe medista,
de autores que eu acho que a literatura às vezes também se fecha muito nessa bolha, né? De achar que eu vou escrever uma obra e que ela vai ser recebida por críticos, pela academia, sabe? E que não estou preocupado com o leitor. Eu estou preocupado com o leitor, eu quero estabelecer um diálogo com o leitor. Se eu não estivesse preocupado com o leitor, se eu estivesse escrevendo um livro só para mim, eu não preciso publicar. Eu escrevo, deixo ele no HD, imprimo uma cópia para mim, faço bordados de ouro e boto na minha biblioteca, pronto. E não mostro para ninguém. É para mim só que eu vou escrever? Então isso é uma coisa, primeiro, essa visão um pouco elitista de que você não deve, sabe, fazer esse trabalho. Não, eu levo, sempre que... Agora eu sou um sabotador também, às vezes eu esqueço de levar o livro, a pessoa pergunta, você tá com o livro aí? Eu não tô com o livro. E eu me esqueço realmente, né? Eu acho que deve ser alguma coisa psicanalítica de autossabotagem. Mas, por exemplo, nas redes sociais eu faço o trabalho sim, estou divulgando o livro, né? E tentando fazer isso com leveza, com humor, às vezes. Sempre que tem algum feedback, eu compartilho, peço para as pessoas, posso compartilhar o que você mandou? E as pessoas dizem e tal. Sempre tento interagir, porque é preciso que você fale sobre o livro. E no meu caso, por exemplo, eu moro no Nordeste, né? Eu estou longe, não sou editado por uma editora do eixo Rio-São Paulo. O meu último livro saiu pela CEP. O Xanja Labirinto, curiosamente, foi publicado por uma editora do Rio, mas uma editora pequena, média, Confraria do Vento, que não tem um aparato de marketing, né, de colocar os livros nas gôndolas. Eu vi recentemente um trabalho agora de um livro que está sendo lançado agora, em que a editora foi com a autora, que mora em São Paulo, para visitar as livrarias. Quer dizer, isso é um trabalho de marketing, para conversar com os livreiros e fazer com os livreiros, talvez esse trabalho. Quando eu fui a São Paulo, eu fui nas livrarias, disse, olha, eu estou com um exemplar, você quer ficar com um livro aqui e tal. Deixei em 2 livrarias o livro. Recentemente, um amigo meu, o escritor Cristiano Aguiar, ele mora em São Paulo, aí ele estava na livraria Martins Fontes da Consolação. Ele passou lá e viu Emílio em destaque na prateleira. E eu não fiz o trabalho de marketing, né? Mas é por quê? Porque, claro, você vai instigando. O espaço da crítica, ele é muito limitado. Então, por exemplo, quando eu recebo um convite como o seu, de participar de um programa, de falar, eu vou, sempre que possível eu vou, se me chamarem, eu vou, porque eu acho que você não deve se furtar a esse contato, você deve sempre estimular o contato, porque são 2 trabalhos diferentes. Uma coisa é escrever o livro, eu passei 7 anos escrevendo Emílio. O que eu tenho para dizer está em Emílio, né? Tá lá. Se as pessoas vão interpretar de uma forma ou de outra, como é que vai ser a recepção, eu não tenho como controlar. Mas eu tenho como fazer com que cada vez mais o livro seja lido por mais pessoas, estimulando que as pessoas leiam, que quem, por exemplo, quem estivesse nesse programa, se leu Emílio, você agora, nesse momento, vá lá na Amazon e dê sua avaliação, né? Vai lá e entre. Mesmo que seja 1 estrela. Semana passada aconteceu uma coisa engraçada. Uma pessoa mandou o Scooby, né? Que é uma plataforma, uma rede social só de livros. Aí tinha Emílio lá, eu entrei para ver Emílio. Aí tinha uma avaliação de 5 estrelas e uma de 1 estrela. Aí eu compartilhei, aí uma pessoa disse, rapaz, você tem uma maturidade muito grande, porque você colocou lá, né, com humor, que a pessoa colocou 5 estrelas e 1 estrela. Mas, rapaz, é a opinião da pessoa, se a pessoa não gostou. Aí, engraçado, que depois que eu postei isso, eu tô achando que essa pessoa deve ser algum hater e que me segue. Porque depois eu voltei lá, Saulo, vê que coisa engraçada. Eu voltei no Scooby e não tava mais 1 estrela, tava 2. A pessoa botou 2, sentiu vergonha, eu acho, talvez ter colocado 1 estrela, colocou 2. Talvez depois dessa entrevista ele vá lá e bote para 1 de novo. Mas faz parte. Você não tem que obrigar as pessoas a gostarem do que você escreve e tal. Eu tenho consciência de que eu fiz um trabalho, eu fiz o máximo que eu podia em Emílio. E eu tenho que fazer o máximo possível também para que ele chegue a mais pessoas. Se as pessoas vão gostar ou não, aí já é outra coisa. Mas aí o trabalho precisa ser feito. E eu fui, assim como eu tive que aprender, né, com outros autores, né, e com tudo que eu já li até hoje, a arte da escrita, a arte da venda também eu tive que ir aprendendo. Estratégias que eu vou utilizar para as redes sociais, como é que você faz um vídeo, como é que não faz, como é que você consegue alcançar, tem aqueles cacuetezinhos de rede social, e aí é outra regra, eu não estou fazendo literatura, eu estou ali fazendo simplesmente a venda. Tem um amigo meu que também sabe muito de marketing, ele sempre diz assim, sei que você está fazendo isso é uma bobagem, não sei o que, tal. Mas eu acho que cada autor, porque ele faz outras estratégias de venda, né?
E eu disse, não, olha, cada pessoa tem que encontrar o seu caminho, assim que eu me sinto assim, também confortável. E aí você tem que encontrar, o autor tem que encontrar a forma confortável de trabalhar e de vender seu livro. E na minha opinião, o senhor faz muito bem lá. O senhor dialoga muito bem com a galera. Eu sempre vejo, sempre que eu vejo um post seu, eu curto, enfim. Aí eu vejo os comentários da galera, a galera chega junto, chega junto. Ô, professor, a gente já tá se aproximando do fim aqui. E a penúltima pergunta é: qual é o grande legado de Emílio? Rapaz, eu não posso responder. Eu vou ter que aproveitar essa vai ser a penúltima pergunta. Eu quero que você faça uma última, porque essa aí eu não tenho como responder, pô. Eu não faço a menor ideia. O livro ainda tá, né? Quer dizer, o livro foi lançado em novembro, a gente tá em abril, são 5 meses. Eu recebi muitas leituras, porque eu acho engraçado isso, porque é um livro que tem 400 páginas e fala, as pessoas não leem mais. E tem essa coisa no mercado que eu acho meio chato, assim, faça um livro curto, de 120 páginas, para poder ser lido e concorrer aos prêmios. Eu só não vou escrever um livro para concorrer ao prêmio, eu quero escrever o livro que eu precisava escrever. Eu tenho em mim, assim, na minha cabeça, o seguinte, eu estou escrevendo ultimamente aquele livro que eu gostaria de ter lido, e que ninguém escreveu ainda. Eu vou escrever o livro para que eu possa ler de novo, mas eu preciso saber que ele vai ter leitores que eu quero que as pessoas leiam também. Então os leitores que gostam de Emílio acabam sendo os leitores que têm um gosto parecido com o meu, mas eu não escrevi o livro Emílio só para mim. Então acho que não tem legado ainda, vamos esperar, né, ainda o tempo, o legado de Emílio ainda está por vir, eu acho. Então deixa eu refazer a pergunta, qual é a grande mensagem do Emílio? Eu acho que a mensagem de Emílio é é um livro que fala um pouco sobre como o tempo impacta na gente, impacta na forma como a gente percebe a vida, e como faz com que aquilo que a gente pensou sobre nós mesmos, aquilo vai se modificando, e ao mesmo tempo tem uma ideia que eu coloco, que é uma ideia que Emílio defende, o personagem, de que o passado não existe e que, na verdade, o passado está sempre em construção. Com certeza tem assim, quando a gente pensa que vive num mundo em que certas pessoas, por exemplo, acreditam que não houve uma ditadura militar, ou que não houve o Holocausto, ou que, sabe, realmente cada pessoa tem uma história na sua cabeça, uma história própria, e reconstrói ao seu prazer, ou seja, ela escolhe aquilo que lhe é confortável. Mas aí Cláudia, em determinado momento do livro, ela vai dizer, não, o passado existe, ele sempre cobra o seu preço. E é isso talvez é a grande oposição que existe entre Emílio e Cláudia. Talvez pode demorar um pouco mais, pode demorar um pouco menos, mas o passado ele existe, né? Os fatos existem. Então essa defesa de que existem os fatos, de que a percepção que a gente tem dos fatos não os altera, eles existiram. Então defender essa prevalência do tempo e do passado como algo que existe e que não pode ser modificado ao bel prazer, como nos últimos anos no Brasil se tentou fazer o tempo todo, né? E como se continua tentando, né? Eu acho que o livro não é um livro sobre política, mas a política está presente no livro, não tem como ignorar. Então, essas estratégias, né, de manipulação do passado, de reconfiguração do passado e dos discursos, né, que são estratégias da extrema-direita, elas aparecem no livro, com certeza, embora não ache que é um livro panfletário, ou seja, não é um livro... O livro conta a história de Cláudia, que volta para tentar atender esse pedido de Marcela, e que no meio do caminho descobre que Emílio tem uma coisa, um segredo do passado a revelar, e ela percebe a oportunidade de desfazer uma injustiça. Então esse é o centro da história de Emílio. Mas sim, essa questão de como a gente percebe o tempo, de que o tempo, o passado ele existe e que ele sempre cobra o seu preço, talvez essa é uma ideia central de Emílio. Muito massa. O senhor falou em tempo de leitura, a minha próxima e derradeira pergunta, ela tem a ver com isso, né, professor? Porque o senhor é um profissional da escrita, né, escritor, editor, e a gente tem visto uma perda grande de leitores no Brasil. De acordo com dados da 5ª edição do estudo Retratos da Leitura no Brasil, cerca de 52% dos brasileiros têm esse hábito. Os números podem parecer positivos, mas o país perdeu cerca de 4,6 milhões de leitores nos últimos anos. Em uma comparação média com outros países, o brasileiro costuma ler somente cerca de 4 livros por ano, enquanto o canadense lê 12.
o que indica um índice de leitura abaixo da média. Dentre os fatores para o afastamento da leitura no Brasil estão a falta de estímulo, de estrutura, fatores sociais e políticos, além do consumo de outros tipos de mídia. E a minha pergunta é, as minhas perguntas são: como a gente muda esse cenário formando mais leitores e qual é o papel da literatura e dos escritores para essa mudança de paradigma? Olha, eu acho que eu fui gestor público da área de literatura. Pernambuco hoje tem um plano estadual do livro, leitura, literatura e bibliotecas, que está alinhado com a política nacional de leitura escrita, né, do governo federal. Eu ajudei a construir esse plano na época em que eu era gestor. Depois eu fui chamado para fazer uma consultoria para escrever a lei e ajudar na redação e na sistematização dos dados das pesquisas que a gente fez em vários setores do livro, leitura, literatura e bibliotecas no estado. E a gente percebe uma coisa importante, que é, às vezes as pessoas acham que os eventos literários, né, formam leitores. Os eventos literários não formam leitores, eles qualificam leitores. Ou seja, você vai lá, encontra com um autor, percebe mais nuances de uma determinada obra, né, leva seu filho, de repente, para um evento desses, tal. Mas o que realmente forma o leitor é a escola. Não tem como você pensar em outro espaço. É a escola que tem esse papel de formar. Mas, para além da escola, a família. São esses dois eixos. Não tem como você imaginar que você não vai formar leitores simplesmente estimulando que eles vão às livrarias. As livrarias são um espaço importante para estimular o consumo do livro. Mas é preciso que as famílias tenham esse papel. Claro que existe um leitor que é autogerado, né? Eu acho que às vezes acontece, mesmo sem estímulo, você tem aquilo em você e você gosta, tal. Mas quando você consegue estimular isso, fazer com que, por exemplo, ler sempre para seu filho, né, comprar um livro de presente, comprar primeiro gibis, depois comprar livrinhos, e ir fazendo um plano, as famílias não têm isso muito, né? Fazer um plano de formação do leitor. Ou seja, em determinado momento, a criança deixa de ler gibi e passa a ler livrinhos. Que livro eu vou dar para minha criança quando já tem 12 anos? Por exemplo, meu filho agora está começando a chegar aos 11. E eu já estou percebendo a necessidade de migrar do gibi para um infanto-juvenil. Em algum momento ele precisa sair do infanto-juvenil e passar para uma literatura mais jovem, para que ele se forme um adulto. Você vai ver que o que acontece na Retrato Leitura no Brasil, que eu conheço a pesquisa, ela já é uma pesquisa histórica, né, já tem 5 edições, mas se você tem um dado lá importante, que é quem é a figura que é mais importante na formação do leitor. Você vai ver lá que está o genitor de sexo feminino e o professor. São os que mais impactam na formação do leitor. O genitor de sexo masculino está em segundo ou terceiro lugar, né? Eu acho que o professor e a mãe são os que mais impactam na formação. E tem outro dado importante lá na pesquisa, que é o seguinte: eu sei que a gente já está extrapolando aqui o tempo, mas, enfim, é importante mostrar isso para os ouvintes e para os espectadores. Tem um outro dado importante na pesquisa, que é quando é que há uma queda grande no perfil do leitor, ou seja, na quantidade de livros, com a saída do tempo da escola. Ou seja, quando normalmente o adolescente sai, termina o ensino médio, e aí ele vai para a universidade, ou ele não vai mais, vai para o mercado de trabalho, há uma queda grande no hábito da leitura. Então, é esse o elo perdido. Ou seja, quando você é um adolescente, às vezes você tem um adolescente, eu dou aula para adolescentes, que são muito leitores, mas que quando se tornam adultos não se convertem em leitores. É esse elo que a gente precisa trabalhar. Ou seja, a criança, até por questões naturais, da dinâmica escolar, ela precisa estar lendo o tempo todo. Tal. Depois que sai da escola, se não se formou esse hábito, você não vai ter um adulto leitor. Acho que a gente precisa cada vez mais estimular que esse jovem leitor, que é feito em algum momento por alguma obrigação acadêmica, ele se transforme num adulto leitor. A gente tem, por exemplo, cursos que são às vezes supervalorizados, né? Como os cursos de medicina, de direito, né? As pessoas vão dizer, não, porque os médicos, os advogados, tal. Mas, sinceramente, não são todos. Embora eu conheça médicos, escritores e advogados, escritores, ou que são bons leitores, mas a grande maioria, como acontece em outras carreiras,
não são leitores, são pessoas que são técnicos daquela área, que sabem basicamente aquilo ali, mas não tem uma cultura geral e não tem uma cultura leitora. A gente precisa cada vez mais formar uma cultura leitora e fazer aquilo que Cândido já colocava, né, há muito tempo. A leitura e o livro precisam ser direitos humanos. A gente precisa considerar isso como um direito, fazer com que esse hábito se torne algo essencial para a existência em sociedade. Uma pessoa que lê, que tem uma cultura letrada, ela, ao mesmo tempo que lê livros, ela passa a ler melhor também a vida, né? Então, não me contradizendo com o que eu falei no começo dessa conversa, que a leitura, não acredito na leitura como uma redenção, mas que, com certeza, quando você se apropria mais da cultura leitora, você também se apropria da realidade, isso é inegável, né? Então, acho que o desafio aí é fazer com que as famílias cada vez mais percebam o seu papel também, para além da escola, o seu papel como formadores, ou seja, você precisa planejar a saída do seu filho dos livros infantis, de imagens, uma leitura mediada, depois, no primeiro momento em que ele começa a fazer as suas próprias leituras, você vai contar as histórias para o seu filho, sair do gibi para o infanto-juvenil, do infanto-juvenil, e você ser esse provocador, você comprar esse livro, estimular esse hábito, porque aí em algum momento é como andar de bicicleta, depois você não esquece mais, e aí esse se torna um hábito, e aí sim a gente vai caminhar para um país de leitores. O livro e a leitura como direitos humanos. Com essa frase, a gente chega ao fim deste epopeico Papo no Auge. Eu conversei com o professor, escritor e editor Wellington de Mello, autor de Emílio. Professor, que papo massa. Adorei ter o senhor aqui. Gratidão pela partilha generosa. Brigadão de verdade. Quem quiser trocar ideias com o senhor, onde achá-lo? Quem quiser adquirir o Emílio, sua mais nova obra, como fazê-lo? E mais uma vez, obrigado, viu, professor? Obrigado. Eu estou no Instagram, né? As pessoas que vão estar aqui com certeza vão me ver marcado aqui embaixo na conversa do Papo no Auge. Então me sigam no Instagram. Quem for por outra plataforma, meu Instagram é @Wellington _de Mello, né? No Instagram. Os livros eles podem ser comprados diretamente da editora, na CEP Editora, o site da CEP Editora, mas também pela Amazon, né? Mas eu sempre gosto, Saulo, de estimular as pessoas a comprarem também Emílio na sua livraria preferida. Eu acho que a gente precisa estimular cada vez mais que as pessoas comprem em livrarias físicas, né? Então, se você tem uma livraria perto de você, na sua cidade, vá lá e pergunta: tem Emílio, um livro de Wellington Mello? Aí, se ele disser assim, não tem, aí você pode encomendar. Eu gostaria de comprar aqui na sua livraria. Então você peça, olha eu fazendo marketing de novo, tá vendo, Salto? Você peça o livro na sua livraria preferida para que Emílio chegue na sua casa e a gente fortaleça também as livrarias de tijolo. É isso aí, professor. Essa competência, né, do marketing, todos os artistas devem ter certamente. Obrigado, viu, professor? Papo de altíssimo nível. Obrigado de verdade, tá? Foi no auge. Foi no auge, fazendo merchan também. Foi no auge. Valeu demais, hein, prof? Valeu, Massa. Grande abraço. Um abraço, até a próxima. Valeu. E se você gostou desse conteúdo, não esqueça de avaliar o podcast Papo no Auge nas plataformas de áudio e de vídeo. No Spotify, avalie o nosso programa conferindo as 5 estrelinhas. No YouTube, deixe o seu like. Em ambas, deixe o seu comentário. Assim você faz com que o nosso conteúdo atinja mais gente. Nas mídias sociais, nos siga no Instagram, @Papo no Auge, no LinkedIn, Saulo Novaes. Compartilhe nosso programa com a sua rede de amigos, assim você alarga a inteligência coletiva. Estamos integralmente nos tocadores de podcast e no YouTube. Quer ser um parceiro do Papo no Auge? Então se associe ao nosso programa por meio da plataforma Catarse de financiamento coletivo ou via PicPay. Com planos mensais de 5, 10, 30, 50 e 100 reais, você se torna um membro do nosso podcast, concorre a muitos prêmios e nos ajuda a conversar com muitos professores mundo afora. Um grande abraço para todo mundo e bora pro auge.